Pressionado, São Paulo tira Crespo e traz Roger. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço a todos aí que nos acompanham. Renata, ontem eu falei de coerência. Lembra-se que eu falei que o Palmeiras era um clube coerente, que mantinha o treinador, que o Flamengo tinha suas incoerências vencedoras, que trocava os treinadores mesmo campeões. O São Paulo é um clube incoerente. O São Paulo não tem time. O São Paulo, cada hora, pensa uma coisa. Isso preocupa muito, porque motivos para o Crespo sair pode ser que hajam, porque você não conhece exatamente o que está acontecendo no dia a dia, conflitos, identificações de falhas, mas o time, o momento é inoportuno. O São Paulo está em primeiro lugar no campeonato e aí se cria uma crise onde não precisaria tê-la. O problema aí é o momento que o São Paulo escolheu para demitir o Crespo. O São Paulo, o último jogo do São Paulo foi no dia 1º de março contra o Palmeiras, quando o São Paulo foi eliminado na semifinal do campeonato, lá na Arena Barueri, na Arena Crefisa Barueri. E o São Paulo escolheu demitir o Crespo 8 dias depois desse último jogo, com o Crespo dando folga para os jogadores, ou seja, o Crespo participando do planejamento, com o Crespo treinando o time para a volta do Campeonato Brasileiro, e aí o São Paulo escolhe demitir o Crespo. Cara, que loucura é essa? A menos que tenha acontecido algo do tipo o Crespo brigar com alguém na concentração, o Crespo brigar com algum jogador, com um dirigente, alguma coisa assim insustentável, uma decisão técnica de demitir o seu técnico, o seu treinador, 8 dias depois do último jogo do seu clube, ou seja, você perdeu uma semana de trabalho do novo treinador, deixando o treinador que você acaba de demitir tomar decisões da preparação do time. Que loucura é essa, gente? Nos bastidores do São Paulo, é aquela coisa, se entende que há uma rejeição, que o torcedor num primeiro momento não gostou, assustou o São Paulo, é bem verdade, essa rejeição, mas se entendeu também que tinha que ter convicção. Não dá para você fazer administração de futebol de um clube gigante como o São Paulo olhando a rede social. Leva-se em consideração a opinião do torcedor? Sim. Eu não estou dizendo que estão nem aí para o torcedor e vamos contratar porque a gente quer. Não. Levou-se ontem em consideração e teve sim um momento de instabilidade quando as redes sociais começaram a explodir. Deu uma balançada? O São Paulo tinha em mente o Roger Machado sempre, mas nesse momento de dúvida, sondou outros personagens. Isso pós-Felipe Luiz, tá? Porque o 01 foi Felipe Luiz. O 01 foi o Felipe Luiz. Não, Felipe Luiz, o São Paulo ouviu do Felipe Luiz que ele não quer voltar pro futebol brasileiro agora. Mas foi o primeiro nome tentado pelo São Paulo, foi o Felipe. Então isso é importante também. É importante. Foi o primeiro nome. Eu não sabia, pelo menos. O São Paulo, ele demite um treinador que estava fazendo um bom começo de temporada, é bom deixar isso claro, e o pior, para não ter ninguém já na mira, já confirmado. Não, porque a primeira justificativa que surgiu foi o Felipe Luiz, tá? Foi o Felipe Luiz, parece que o São Paulo demitiu o Crespo porque o Rafinha é amigo do Felipe Luiz, mas não. Eles conseguiram demitir o Crespo para trazer o Roger Machado. Acredite se quiser. Sabe o treinador que estava praticamente rebaixado com o Internacional no ano passado? Sabe o treinador que fez uma bosta de trabalho no Internacional e que o Abel Braga teve que chegar na última rodada para salvar o Inter do rebaixamento? Sabe esse treinador? Foi esse treinador que o São Paulo acertou, que está praticamente acertado, para substituir um cara que estava como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Recebeu a notícia da queda do Hernan Crespo, Que loucura, do São Paulo. gente. Que doideira. Pois é. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo.
Deve ter acontecido alguma coisa. Queda de braço com o elenco, segundo ainda as informações. Ainda pouco antes de o Cudê ser contratado pelo River Plate, ele era cotado como o ficha 1 do River Plate. Ele perde essa oportunidade e sai agora do São Paulo. É um ambiente... Ele teve uma sondagem, né? Não foi Não. Ele chegou a ser colocado na Argentina como dos nomes mais preparados, né? Talvez, para isso. Talvez entre as demissões que o futebol fez agora dos clubes da Série A seja a mais inesperada. São 5 que você citou aqui antes? 5. Fernando Diniz no Vasco, Felipe Luiz no Flamengo, Sampaoli no Galo, Osório no Remo. E agora o Crespo no São Paulo. Nós não temos 5 rodadas. 4 rodadas. Né? Exatamente. Nós não temos, sendo que alguns clubes como Botafogo e Flamengo já estão com jogos a menos. Porque teve... e aí os seus adversários também. E tivemos 5 rodadas do campeonato e já temos 5 técnicos. O futebol brasileiro continua. Demitidos. Que loucura, gente. Que eu não me lembro, recentemente, de um treinador que tenha chegado num clube com tamanha rejeição. Você lembrou do Mano Menezes, mas o Mano Menezes no Palmeiras tinha um componente que o Roger não possui. O Mano Menezes era muito ligado ao principal rival do Palmeiras, o Corinthians. Ele era identificado como um técnico corintiano. Essa era a principal razão da rejeição ao Mano Menezes. O Roger não, ele chega com uma rejeição por si só. Ele não é um técnico corintiano ou palmeirense, embora tenha trabalhado no Palmeiras, né? Eu acho que é a circunstância, Tironi. E a circunstância de o torcedor do São Paulo não querer a troca, não querer a saída do Crespo e saber que no mercado nacional, e quando você troca um técnico estrangeiro no meio da temporada, normalmente vem um brasileiro, a não ser com raras exceções, a não ser em clubes que tenham muita grana para gastar, o que não é o caso do São Paulo, vem um técnico brasileiro. E dentre as opções brasileiras, você não tem muito por onde fugir, né? O São Paulo não tinha condição de contratar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz também não tem interesse, em princípio, de trabalhar num outro clube brasileiro nesse primeiro momento. E aí você tinha poucos nomes, né? Você tinha o Roger, o Cuca, o Fernando Diniz. Cuca e Fernando Diniz já passaram pelo São Paulo, não muito recentemente, mas passaram com máculas no trabalho. Quase que, por exceção, você chega ao nome do Roger. E aí, você tem total razão, é uma decisão completamente autoral do executivo de futebol Rui Costa, que agiu mais ou menos como Boto, digamos, depois a gente vai comparar com o Rodrigo e a semana passada, né, com as nossas discussões aqui, o Rodrigo, sobre a substituição do Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, e do Rafinha, recém-empossado como coordenador de futebol. Não é possível que a gente trate como normal você escolher demitir um treinador. E aí, só pontuando, né? Um treinador que dos últimos 7 jogos ganhou 6. Um treinador, dos últimos 8 jogos ganhou 6, empatou 1, perdeu 1. Você um treinador que é vice-líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do líder. Você escolhe mandar o treinador embora por não estar concordando com o trabalho, que foi o que aconteceu, segundo as informações que a gente tem. Sendo que você deveria ter feito isso 8 dias atrás, quando o seu time foi eliminado por um rival. A última partida que o seu time teve, você daria ao novo técnico 7 dias de trabalho. O que me espanta é o seguinte, Bob. A gente está em março no futebol brasileiro, 5 técnicos da Série A já foram demitidos. 5 técnicos. Remo, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Vasco. Aí você olha para o próximo treinador, que é o Roger Machado, e que não tem nada a ver com isso, e eu pergunto à diretoria do São Paulo se ela vai dar autonomia para o treinador. Porque se a gente está chegando no momento da temporada, em março, em que o discurso dentro do São Paulo era de conseguir, pelo menos, se manter na Série A, fazer um ano seguro, o Crespo estava entregando tudo isso. Você não demite um treinador em março se você tem resultado. Diferentemente, por exemplo, do Vasco, ou do Atlético Mineiro, ou do Remo, você não estava tendo resultado. O trabalho em campo era ruim. No Flamengo e no São Paulo é surpreendente por isso, porque por mais que o Felipe Luiz tenha tido um início de ano turbulento, o que o Felipe Luiz fez fala por si só. O Crespo nem isso, né? O Crespo nem isso.
O São Paulo está numa posição dentro do Campeonato Brasileiro que ninguém colocaria a essa altura do campeonato. Então eu me pergunto, e pergunto para a diretoria de São Paulo, qual é a autonomia que vocês vão dar para o próximo treinador?